Vamos lá, gente, vamos dar andamento aqui à nossa aula de pós-graduação, a pós de contrato, uma pós tão legal, tão bacana. Nós estudamos todos os contratos, né? Algo incrível. Então, muito legal, parabéns para você que optou por uma pós desse nível, que exige estudo, hein? Exige conhecimento. Vamos juntos, eu quero falar com você aqui sobre alguns contratos que no dia a dia, muitas vezes, a gente não conhece, não lembra, e muito menos aprendemos na graduação de Direito, né? A graduação de Direito é necessária. Se não fosse a graduação de Direito, nós não estaríamos aqui. Mas que é fraquinha, né, gente? Não vem falar a minha é melhor, tá tudo no mesmo nível, né? Infelizmente, não dá tempo, o cronograma é mal montado, não é culpa dos professores, né? Essa é a realidade. Vamos juntos aqui, olha só, com muito carinho, vamos trabalhar esses temas tão relevantes. Quero iniciar aqui falando, sim, do contrato de representação dramática. O que é isso, professor Júlio? Nos ensinamentos do professor Júlio César Sanches, no meu livro, o contrato de prestação dramática é o contrato pelo qual o empresário se obriga junto ao autor a fazer, representar ou executar um espetáculo público que visa um lucro de forma direta e indiretamente, baseado num drama, numa tragédia, numa comédia, numa música, num show, né? Então, esse é o objetivo. O contrato de representação dramática é um contrato antigo, e ele foi, na verdade, tipificado com a Lei 9.610 de 98. É um contrato que se diferencia, sim, a edição de representação dramática, tendo em vista que, em alguns casos, a separação muito nítida uma separação muito nítida em relação entre a edição e a representação dramática, né? A confusão é edição entra no serviço, na prestação de serviço de representação dramática? Não. Tá? Então, nós temos o serviço de edição e o serviço de representação dramática. Como, por exemplo, eu trago a publicação de um livro e a apresentação de música original por uma orquestra. Tá? Então, eu trago esse exemplo também. Mas os processos técnicos ocorrem, gente, para maior, de certa forma, aproximação de duas figuras. Dependendo mencionar a gravação em compact disc, né? Hoje as coisas mudaram um pouquinho, né? Nós não temos mais o hábito de disco, hoje é pendrive, baixa a música, mudou um pouquinho, nós temos outros instrumentos, mas a ideia é essa. E a fixação, sim, em fita magnética, processo eletrônico, também nós temos algumas adaptações com as mudanças tecnológicas, né? Então, importante lembrar. Mas a produção cinematográfica, de fato, que também traz aí o gênero de diversas espécies, nós temos aí também mais uma espécie. A confecção de vídeo, também, DVD para televisão, etc., também entraria nas espécies do gênero. Processos em que há uma apresentação visual ou auditiva da obra, ou com a adoção de um sistema mecânico de produção, também entra nessa esteira. Tá? Diferente do contrato de edição, nós já falamos aqui, contrato de edição é uma coisa e contrato de representação é outra. No contrato de edição, no que se refere à continuidade contratual, a representação sendo a omissão quando a continuidade enterra-se, sim, de fato, pela repetição da obra. Tá? Dentro dessas características que eu tenho no contrato de representação dramática, é um contrato típico, pois é regido pela Lei 9.610 de 98, chamado contrato puro, uma vez que não advém da combinação de dois ou mais contratos. É um contrato consensual, sim, celebrado com a simples manifestação de vontade das partes. Podemos dizer que é um contrato oneroso, pois as partes possuem encargos recíprocos, inclusive bilateral também, pois ambos, empresário e o autor, possuem direitos e deveres, né? É um contrato aleatório ou pré-estimado, porque depende de forma em que o autor será remunerado, com as vendas, com o sucesso, né, do evento. E se a remuneração for em razão do sucesso da representação ou da execução, é contrato aleatório. Pois eu diria que a remuneração do autor, neste caso, dependerá da sorte futura, né? Do futuro, do que pode acontecer. Se for determinado com preço fixo, será contrato pré-estimado, tá? De execução direta e sucessiva. Pré-fixado, porque a remuneração do autor pode ser, nesse contrato, o contrato pode ser feito e será de execução deferida, porque o autor entrega a obra num momento e recebe no outro, né? Isso é fato. Já nos contratos aleatórios, o autor ele recebe, sim, sua retribuição sucessiva no tempo, à medida que a obra vai sendo apresentada ao público,
e neste caso a execução é sucessiva, individual e obriga as partes diretamente envolvidas no Instituto Persona por ser o autor contratado em razão das suas qualidades pessoais, né, não podendo ser substituído. Então podemos dizer que é personalíssimo sim, esse é o fato. Em relação às partes, eu trago para você, empresário de um lado, é aquele que representa a obra, e o autor é aquele cuja obra é representada, ou seja, né, é aquele que cria a obra. Em relação aos direitos e deveres desse contrato, eu diria que o autor não poderá fazer alterações depois da entrega da peça, sem consentimento do empresário, sob pena de rescisão. Poderá também intimar o empresário, caso esse não cumpra o contrato. O produtor não poderá substituir os intérpretes sem a concordância do autor, na hipótese desse ter ajustado na sua escolha, tá? O empresário também não poderá fazer modificações na obra original sem o consentimento do autor, é uma regra aí. Vale explicar, vale ressaltar que com a Constituição de 1988, assegura a liberdade de expressão intelectual, artística e científica, e de comunicação também, independentemente de censura ou licença, e proíbe a censura de natureza política, artística e ideológica. Isso aparece no artigo 5º da Constituição Federal e também no artigo 220. Em relação ao objeto desse contrato, eu trago para você que é o objeto desse contrato a representação dramática, ou seja, a obra literária ou a execução de obras musicais. Então tem muito compositor de música, esse é o contrato que vai ser utilizado também. Muita gente vive disso, né? Agora nós temos algumas séries que explicam um pouquinho o meio, com a Maria Mendonça, com a morte dela, foi muito divulgado, as pessoas que vivem disso, não são cantores, né? Cantam também, mas são compositores profissionais. As gravadoras contratam muitas pessoas para prestar esse serviço. Em relação à extinção desse contrato, as causas de extinção do contrato de representação dramática são basicamente as mesmas dos contratos em geral, se não de fato não for um motivo unilateral, pode ser feito distrato, se for consensual. Se realmente existe uma discussão judicial, ação de rescisão de contrato. E pode ocorrer pelo perecimento do objeto, implantação da condição resolutiva, decurso do prazo, fim do prazo, inadimplemento, adimplemento e incapacidade supriente também, tá bom? Então, tema importantíssimo, hein? Que nós tratamos aqui, contrato que muitas vezes nós não aprendemos na graduação, merece uma atenção especial, tá bom?